Saudações do crente docente, está no ar o CDcast, o podcast da sua lição bíblica. Eu sou o professor Edvanei Fernandes e tenho o prazer de abrir mais uma série de estudos da revista Lições Bíblicas da CPAD, neste quarto trimestre de 2021. A revista tem por temática o apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a Igreja de Cristo. O comentarista desta revista é o pastor Elienay Cabral, um pastor com grande autoridade no ensino bíblico pentecostal. Mas antes de nós irmos para a lição que faz a abertura deste trimestre, eu gostaria de convidar vocês para participar da Semana do Crente Docente, de 11 a 15 de outubro. Ano passado, esse evento foi um sucesso, palestras gratuitas através de lives no Instagram. Temos grandes convidados e eu peço para que você acompanhe nossas redes sociais para você ficar por dentro. Nós vamos em breve divulgar quem são os nossos convidados. Fique atento, @Crente Docente no Instagram e no Facebook, facebook.com/Crente Docente, para você ficar aí ligado nas postagens e descobrir quem serão os nossos convidados especiais para a Semana do Crente Docente. Iniciando esse trimestre, nós vamos para a lição de número 1, que tem por título O Mundo do Apóstolo Paulo. Essa lição que é uma espécie de introdução para todo o cenário que será estudado durante esse quarto trimestre de 2021. Eu gostaria aqui de frisar o texto áureo dessa lição de número 1, que diz assim: Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis e dos filhos de Israel. Esse texto que está em Atos, capítulo 9, versículo 15, é o texto que sintetiza toda essa lição de número 1, o mundo do apóstolo Paulo. A gente precisa compreender e tratar sobre o mundo do apóstolo Paulo. Todo esse trimestre, na verdade, trataremos de questões que estão ligadas ao mundo do apóstolo Paulo. Como eu disse, essa lição ela tem o viés de estudar aquilo que a gente pode dizer que é compreender o cenário, a gente pintar um pano de fundo para que a gente possa estudar as outras lições com a melhor fluência. É sempre importante, quando a gente estuda qualquer tipo de temática, entender o contexto, entender o cenário religioso, político, cultural daquela época, para que a gente possa compreender. Eu, sinceramente, estou muito entusiasmado com esses estudos, porque o apóstolo Paulo, sem sombra de dúvida, é um personagem muito marcante e um personagem que nos traz grandes lições. Eu tenho minhas preferências em relação aos personagens bíblicos. Obviamente, nós podemos retirar Jesus de qualquer análise em relação a outros personagens. Então, fazendo dessa forma, eu tenho minha preferência no Antigo Testamento pela vida de José, e no Novo Testamento, certamente, o apóstolo Paulo é o personagem que mais me chama a atenção e que mais salta aos olhos em relação a analisar algumas questões sobre a sua dinâmica de desenvolvimento do ministério. A lição de número 1, tratando sobre o mundo do apóstolo Paulo, ela vai trazer alguns aspectos interessantes. O mundo do apóstolo Paulo, por exemplo, no contexto do Império Romano. A gente sabe que na Bíblia nem sempre nós temos informações detalhadas sobre a vida de um personagem. A gente tem pouca informação sobre a ideia da vida do apóstolo Paulo de maneira cronológica. A gente tem alguns versículos, alguns pontos que vão nos nortear ou fazer com que a gente chegue a algumas informações, mas, por exemplo, a gente não tem detalhes sobre a data de nascimento ou outros detalhes sobre a vida do apóstolo Paulo. A gente consegue, de alguma forma, alguns dados, entender que o apóstolo Paulo eventualmente teria nascido 5 anos antes de Cristo. Ele estaria inserido naquele cenário. A gente tem a informação de que ele é natural de Tarso, que é a capital da Cilícia. E o que é importante a gente
compreender aqui, se a gente tem uma perspectiva que ele tenha nascido 5 anos antes de Cristo, ele poderia, obviamente, ter entre 30 e 35 anos quando Cristo foi crucificado. Isso é importante saber para poder você alinhar de maneira paralela as histórias. Como a gente vai ver aqui, o apóstolo Paulo ele não vai ter uma vivência ao lado de Cristo como os demais apóstolos. E quando a gente fala sobre a ideia geográfica desse mundo do apóstolo Paulo, a gente sabe que o cenário que Paulo está inserido é o que a gente pode chamar de mundo gentílico. O mundo onde estava envolto o domínio do Império Romano, né? O imperador Tibério fazia o comando das ações do Império Romano, dominando aquele cenário político, geográfico. O apóstolo Paulo ele vai, na verdade, no desenvolvimento do seu ministério, ser beneficiado, vamos dizer assim, pelas construções das estradas que o Império Romano fez, as vias marítimas oportunizadas pelo Império Romano. Veja que todo esse cenário ele vai ser um fator de facilitar, podemos dizer assim, a proclamação do Evangelho. Então Paulo ele vai ser chamado para esse público que a gente chama esse mundo gentílico, né? O povo que não professa a fé no único Deus, o Deus de Israel. Esse público vai ser o público-alvo do apóstolo Paulo. Por isso o apóstolo Paulo ele é chamado para esse público e ele vai se valer de toda a oportunidade que o cenário geográfico e político da época o oferece. Lembrando, você pode pensar que o cenário ele é de alguma forma contrário à explanação do Evangelho. Mas veja que Deus ele vai preparar vias, até inclusive na esfera natural, ele vai preparar possibilidades dessa palavra ser pregada. Em Atos capítulo 9, a gente vê claramente que Deus ele vai separar o apóstolo Paulo e a partir de uma experiência espiritual, Paulo ele vai passar por um processo de conversão. Um homem que antes perseguia os cristãos vai passar a ser um arauto do evangelho, vai ser um homem que vai com grande eficácia proclamar essa palavra. Esses acontecimentos que nós podemos observar, ele não acontece com os demais apóstolos. Como eu disse anteriormente, o apóstolo Paulo ele vai viver uma experiência com Deus através de uma experiência espiritual e vai ser chamado. Os outros apóstolos, obviamente, eles tiveram a oportunidade de ser chamados de maneira pessoal e em circunstâncias diferentes. Isso, na verdade, dá uma credibilidade para o apóstolo Paulo em relação a algumas circunstâncias e para outros estudiosos, eles vão, na verdade, dar crédito aos outros apóstolos no sentido de eles terem um chamado pessoal e não ao apóstolo Paulo. O fato é que a Bíblia nos deixa muito claro que o apóstolo Paulo ele tem sim uma marca muito clara de um apóstolo, ele tem uma marca de vivência ministerial que vai creditar a ele essa autoridade por ser um homem chamado. Se você olhar para a vida do apóstolo Paulo, você certamente vai se encontrar. Por quê? Deus ele continua a chamar pessoas. Não importa o tempo, não importa a época, não importa o cenário que você está inserido. Deus ele continua a chamar pessoa. Deus ele continua a chamar pessoas. Então esteja sensível à voz de Deus para que você possa compreender aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Assim como o apóstolo Paulo, você também pode ser chamado por Deus para desempenhar uma grande obra. O ponto 2 da lição vai tratar sobre o mundo cultural do apóstolo Paulo. Se a gente for pensar em relação à questão linguística da época, nós vamos ver que todo aquele cenário ele está, na verdade, dominado pela língua grega, né? Predominantemente, o grego é o idioma que vai ser colocado como idioma mundial. Nós podemos sempre fazer a referência com a atualidade. Hoje a gente percebe que o inglês é o idioma que nessa globalização ele favorece
a disseminação de informações, ele favorece o intercâmbio entre países, porque ele é hoje considerado um idioma universal, um idioma mundial. Naquele período em que o apóstolo Paulo estava inserido, nós podemos fazer uma correlação muito clara com o grego. O grego é, de fato, a língua que predominava aquele ambiente. E algo muito interessante que embora o povo judeu se utilizasse, né, do hebraico e do aramaico, né, por ser línguas nativas, e também apesar de que a Palestina e os países ali do Médio Oriente, eles estivessem todos eles sob o domínio do Império Romano, a língua grega ela vai prevalecer. Algo muito interessante isso. E a gente tem a língua grega numa moldagem popular, que seria o koiné, né? Você que estuda as línguas originais vai entender muito bem sobre isso, mas seria uma forma popular do grego, uma forma que popularizou em relação à questão linguística, que vai predominar ali naquele cenário. Então você verifica que, embora existisse todo um cenário, a questão das línguas nativas para os judeus, tanto o hebraico quanto o aramaico, e o domínio do Império Romano, a gente vai poder observar que ainda assim a linguística grega vai predominar ali naquele cenário. A gente sabe que Paulo, ele era um homem muito capacitado, né? Um homem com um gabarito intelectual muito grande. Então, se você pensar em grego, se você pensar em hebraico, em aramaico, né, o grego popular, o koiné, você vai ver que Paulo ele transitava por todos esses idiomas, por todos esses dialetos, tanto na escrita quanto na fala. Então verifique, Paulo ele é um homem chamado por Deus, e as suas características, a sua intelectualidade, a sua formação cultural, todas essas características vão favorecer o desenvolvimento daquilo que Deus tinha para a vida do apóstolo Paulo e para a vida da igreja. Então tenha certeza, se hoje nós podemos ver um mundo globalizado, onde o evangelho é proclamado de maneira diversa, de maneira abrangente, o apóstolo Paulo é alguém que influencia nossas vidas quando nós podemos ver a história dele na Bíblia. Porque é um homem que vai transcender o cenário local, porque se você visualizar, os apóstolos chamados pessoalmente por Cristo, eles cumpriram um papel claramente local. O apóstolo Paulo, né, não que os outros não tivessem gerado influência ou não tivessem em momentos específicos de missões que vão além do cenário local, mas o apóstolo Paulo é a maior representatividade do que nós podemos dizer ser um missionário. O apóstolo Paulo é alguém que vai levar além das fronteiras locais a palavra que foi deixada por Jesus Cristo através das suas falas e através da sua vivência. Então o apóstolo Paulo, por dominar intelectualmente todos esses idiomas, todos esses dialetos, é alguém que de fato estava ali como um ponto muito forte, um instrumento muito forte nas mãos de Deus. O ponto 3 da lição vai tratar sobre o mundo religioso. Entenda, Paulo ele se identifica como um judeu. A gente pode ver isso claramente na revista. Se você está aí com a sua revista, que você possa acompanhar, tem um trecho aqui muito interessante na revista que eu gostaria de fazer menção para que você possa compreender. No ponto 3, o mundo religioso de Paulo, ele vai tratar sobre essa ideia de Paulo se identificar como um judeu. E aí diz assim, em Atos 22:3, Paulo declara sua defesa em Jerusalém, diante dos judeus que se opunham à sua mensagem, tratando-o como traidor da fé judaica. Aí diz assim, eu sou judeu, nascido de Tarso da Cilícia. Lembra que eu tinha falado lá para você? Paulo, originalmente de Tarso ali, né, que é capital da Cilícia, ele falava em hebraico para aquela plateia, quando todos esperavam que falasse apenas em grego. O apóstolo tinha o sangue de pais judeus. Seu pai era fariseu zeloso e influente na sinagoga em Tarso, e o criou para ser um fariseu tanto quanto ele mesmo. Então veja
que as influências do apóstolo Paulo, ela está nesse mundo judaico. Tanto a algumas ideias relacionadas às partes litúrgicas da fé judaica, tanto alguns costumes e obediência à lei. Por exemplo, os pais do apóstolo Paulo, eles obedeceram à lei, tanto é que fizeram circuncisão em Paulo. A gente lê isso, né, em Filipenses, no capítulo 3, que aos 8 anos... Nós lemos isso em Filipenses capítulo 3, que aos 8 dias de nascido, Paulo foi circuncidado. Então significa o que claramente para a gente? Paulo, ele não está somente inserido nesse mundo judaico por uma questão geográfica, mas ele também está ligado religiosamente a esse cenário. A sua vida, o transcurso de vivência com a sua família está todo ligado a esse mundo judaico, a essa fé judaica, da qual a gente tem muita a ideia quando nós lemos o Antigo Testamento e verificamos alguns costumes, algumas práticas que era oriunda da fé judaica. Você vê, por exemplo, Paulo, ele vai dar testemunho de que havia sido instruído na Torá. Então você pensa no Pentateuco, você pensa nos ensinamentos da lei, você pensa nos princípios bíblicos que nós podemos ver nos 5 primeiros livros da Bíblia. Paulo, ele vai ser instruído, ele vai passar assim como toda criança naquele cenário, ele vai passar por esse processo de quê? De ensino, aprendizagem dentro desse cenário relacionado à fé judaica. Paulo, ele não é alguém fora desse cenário da fé judaica, fora dos ensinamentos, fora dos costumes e fora da liturgia da fé judaica. Veja, Paulo, acima de tudo, ele é um homem que, embora perseguisse os cristãos inicialmente, ele é alguém que vai viver uma experiência. E talvez por conta disso nós vamos verificar no seu compêndio, na sua estrutura de escrita do Novo Testamento, a maneira com que ele vai se relacionar com isso. Um homem que vai entender o Evangelho de maneira genuína. Por quê? Porque ele vai combater exatamente essas questões do que ele mesmo aprendeu. Tudo aquilo que foi base para o seu crescimento, para a sua formação, e talvez muitas coisas que eram apenas repetidas de maneira religiosa, vai ser o ponto de convergência do apóstolo Paulo com todos esses religiosos. O apóstolo Paulo, ele vai, assim como Jesus, combater toda essa ideia centralizada num mundo religioso de maneira quase que categórica e mística em algumas situações litúrgicas, e ele vai colocar ali a pregação do Evangelho de maneira muito clara, para que as pessoas entendessem que o Evangelho era algo prático e não meramente uma reprodução de liturgias religiosas. A revista ainda vai tratar sobre a ideia do palco da mensagem do apóstolo Paulo. Como nós frisamos já aqui por 2 vezes na lição, se os apóstolos que foram chamados de maneira pessoal por Cristo, eles tinham inicialmente uma ideia de projeção limitada da sua mensagem, da mensagem que Cristo deixou para eles, Paulo, ele vai ser obviamente convocado para disseminar de uma maneira muito ampla, e eu posso dizer para você que uma maneira multicultural. Você vê que Paulo, ele tanto vai falar ao mundo grego, tanto ao mundo romano. Ele pode ser chamado, obviamente, como um missionário multicultural, transcultural, e ele é um peregrino multicultural de fato, porque ele não vai somente falar aos gentios, ele vai falar para todo um cenário que envolve aquele período. O apóstolo Paulo, ele é um homem além do seu tempo, no sentido de enxergar não somente a necessidade de falar sobre o Evangelho no mundo a qual ele estava inserido inicialmente, mas de se valer de todo o seu conhecimento, de toda a sua influência em relação aos contextos que ele estava, para poder disseminar o Evangelho. Veja,
Se hoje você tem a oportunidade de entender esse mundo globalizado e olhar para o apóstolo Paulo e conseguir se valer dessa instrumentalidade para você chegar em multidões, faça isso. Hoje nós temos aí a ferramenta que é uma potência para a utilização como evangelização, como discipular pessoas, que é a internet. Então veja, hoje, para você ser um missionário, assim como o apóstolo Paulo foi, você precisa entender o cenário a qual você está envolvido, o cenário em qual você está inserido, para que você possa fazer a vontade de Deus, para que você possa pregar a palavra de Deus. O mundo do apóstolo Paulo envolve questões geográficas, envolve questões políticas, envolve cenários do Império Romano na época, mas envolve também uma ideia muito clara de um homem preparado para poder desenvolver essa missão. Para a gente concluir a lição de hoje, para que você venha ao longo de todo esse trimestre receber tudo aquilo que tem sido preparado pelos nossos professores, eu quero aqui concluir a lição, fazer como alguns amigos costumam fazer aqui. A leitura daquilo que a revista coloca como conclusão, porque é uma forma de nós sintetizarmos aquilo que falamos, aquilo que aprendemos na data de hoje, e eu tenho certeza que isso aqui é apenas um pouco daquilo que você vai se aprofundar, daquilo que você vai observar durante toda essa lição. Veja que o que nós falamos aqui foram apenas pontos específicos que vão nortear as outras 12 lições que ainda teremos ao longo desse trimestre. Para concluirmos, a revista coloca assim: a cultura geral que Paulo adquiriu ao longo da vida tornou-o capaz de enfrentar os oponentes do evangelho com ousadia e ciência. Diante de reis, governadores, tribunos e autoridades religiosas, o apóstolo era excelente orador e arguto no conhecimento de várias ciências. Paulo tinha uma personalidade forte e dinâmica, orientada por convicções profundas, e perseguia seus objetivos com desvelo e grande envolvimento emocional. O mundo do apóstolo foi o que Deus lhe abriu para que comunicasse o Evangelho de Cristo. Veja, que você possa, assim como o apóstolo Paulo, compreender o chamado de Deus, compreender o mundo que você está inserido, para você desenvolver a boa e perfeita vontade de Deus para a sua vida e ministério. Como o título da lição diz, o apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a igreja de Cristo. Que você possa tirar lições da vida do apóstolo Paulo para que você possa colocar em prática hoje, porque eu tenho certeza que, assim como o apóstolo Paulo, você também é um instrumento de Deus. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa. Foi um prazer estar aqui com vocês mais uma vez para abrir um trimestre e poder falar acerca dessa lição de número 1, o mundo do apóstolo Paulo. Eu tenho certeza que ao longo das próximas 12 lições você será contemplado com a instrumentalidade de outros professores. Antes de eu orar para terminar, eu quero aqui reforçar os recados que dei no início. Siga as redes sociais do Crente Docente, @Crente Docente no Instagram, no Facebook, facebook.com/Crente Docente, e no YouTube, aqui você nos escutando nessa aula, youtube.com/Crente Docente. O que você precisa fazer? Você precisa curtir esse podcast, você precisa deixar o seu comentário, ativar as notificações para você receber em primeira mão as novidades aqui do canal. E lembre-se, de 11 a 15 de outubro, Semana do Crente Docente. Se você ficar atento nas nossas redes sociais, você vai saber em primeira mão quem são os nossos ilustres convidados para essa Semana do Crente Docente. Você que é professor de escola bíblica dominical, você que é líder na escola bíblica dominical, você que é amante da palavra de Deus, você que ama estudar a palavra de Deus, esteja conosco. E agora eu vou estar orando para poder abençoar a vida de vocês e também ser abençoado com a presença de Deus.
Pai querido, Pai amado, Senhor, nós queremos louvar a Ti e Te agradecer por esse dia ao qual podemos explanar acerca de uma lição bíblica, acerca da Tua Palavra, que Tu venha dar um trimestre abençoado a todos aqueles que nos ouvem nesse momento e a todos aqueles que vão ministrar lições, aqueles que vão estudar essas lições. Que Tu venha nos direcionar, que Teu Espírito Santo seja o direcionador para esse trimestre de lições bíblicas, que serão abençoadas, assim eu creio e já Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida e até o próximo CDcast.